Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples, é só ir até o nosso perfil no Instagram, @LeandroRuschel, e enviar sua pergunta. Abrimos uma caixinha nas quintas-feiras. Antes de responder as últimas perguntas recebidas, ou pelo menos as selecionadas, vamos relembrar o que aconteceu ao longo da semana, o que aconteceu de mais importante. A notícia de maior relevância no Brasil foi o anúncio do exílio, do autoexílio, do deputado Eduardo Bolsonaro, que com razão apresentou aí o seu anúncio por conta de um pedido de retenção do seu passaporte pelo líder do governo na Câmara, que caiu diretamente nas mãos da principal autoridade que está sendo criticada aqui no exterior, que é o ministro Moraes. Então, com receio que ele sofresse a retenção desse passaporte ou até a coisa pior, porque a gente vê o que tem acontecido nos últimos anos, essa perseguição sistemática à direita, ele anunciou que estaria se licenciando do seu mandato e ficando nos Estados Unidos para continuar esse trabalho de denúncia contra a perseguição em massa no Brasil em relação à direita. Por coincidência, provavelmente, horas depois desse anúncio do deputado, veio a posição da Procuradoria-Geral da República contra a retenção do passaporte, no que foi seguida aí pelo ministro Moraes, que arquivou o pedido. Ao mesmo tempo, dois deputados petistas, inclusive o líder do governo, Lindenberg Farias, anunciaram que se ele voltasse, ele teria sido alvo de cassação desse passaporte. Enfim, o ponto está cada vez mais difícil esconder o que acontece no Brasil, em que nós não temos mais Estado de Direito, nós não temos mais acesso às garantias básicas, as garantias fundamentais que a Constituição oferece: liberdade de expressão, liberdade de associação política, direito de defesa, direito ao devido processo legal. E isso fica provado agora, Pouco depois aqui disso tudo acontecer, foi anunciado nessa sexta-feira, dia 21 de março, que nós temos aí a condenação, pelo menos pelo voto do ministro Moraes, falta outros ministros votarem, da cabeleireira Débora, que escreveu aquela frase com batom na estátua da Justiça, perdeu o mané. 14 anos de prisão. Isso depois de uma série de outras arbitrariedades. 14 dias de prisão por um protesto que pôde ser lavado literalmente com água e sabão. Já afinal de contas foi um batom. Mas ela está sendo condenada por tentativa de golpe de Estado. Em paralelo, o presidente da Câmara festejou os 40 anos da nossa democracia, quando assumiu o Sarney, vejam só, estava lá na manifestação no Congresso para comemorar os 40 anos da nossa democracia, e o presidente da Câmara falou que não existem presos políticos no Brasil, ou exilados, ou perseguidos, ou censurados. Nada disso existe. Vivemos a mais pujante democracia. Isso aconteceu depois que ele participou de uma janta na casa do ministro Moraes, que envolveu tanto ele, quanto o presidente do Senado, quanto o próprio PGR. E segundo o portal Metrópolis, nessa janta surgiram piadas aí e tratamentos nem um pouco republicanos em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. Imaginem que na Lava Jato nós tivemos anulação de processo porque o juiz do caso falava e supostamente tinha uma proximidade muito grande com os procuradores. Nesse caso, a gente tem o PGR numa janta no juiz que é ao mesmo tempo vítima, que é ao mesmo tempo investigador, que decide, se prende, se não prende, pela condenação, 14 anos de uma grave, melhor colocando, uma jovem brasileira que simplesmente expressou a sua contrariedade com esse estado de coisas. Aqui nos Estados Unidos, a situação é diferente, mas tem a mesma raiz em termos do que está acontecendo. O Trump assumiu a presidência, está promovendo uma verdadeira varredura no governo para encontrar irregularidades, para desmantelar esse aparelhamento que a esquerda americana produziu no Estado através do corte de recursos, do fechamento de agências que funcionavam mais como aparelhos da esquerda. E o que está acontecendo? Duas coisas. Primeiro, um dos líderes da direita,
ou pelo menos um empresário que se diz não de direita, até mesmo de esquerda, mas que não se considera mais dessa esquerda porque essa esquerda foi muito longe para o extremo ideológico, que é o Elon Musk, está sendo alvo não só de protestos, mas de ações terroristas em que esquerdistas estão colocando fogo em Teslas, né, em carros. O Elon Musk é o principal acionista da Tesla, promovendo até mesmo atentados com coquetel Molotov, até mesmo bomba em revendas da Tesla. E isso tudo é tratado pela militância de redação como algo normal. Em paralelo, o que nós estamos vendo é a atuação de juízes ativistas, juízes federais ativistas, para barrar esse corte de verbas para a máquina que a esquerda estruturou dentro do Estado americano aqui nos Estados Unidos. Né? Então, de uma certa forma, é um cenário parecido com o Brasil, apesar de nos Estados Unidos nós termos ainda um espaço para lutar pelo país, o que parece não ser o caso no Brasil, né? E em relação a isso, o próprio Eduardo Bolsonaro disse que não vê mais espaço para buscar justiça no Brasil e faz esse trabalho de denúncia e de manifestação e de pedido de apoio do governo americano. Nesse sentido, a deputada Maria Salazar, daqui do principal distrito de Miami, enviou uma carta ao presidente Trump solicitando que sejam adotadas sanções contra autoridades brasileiras que estão promovendo esse tipo de perseguição, esse tipo de censura, esse tipo de destruição do Estado de Direito no Brasil, né? E essas foram as principais notícias da semana. Então agora vamos partir para a resposta das perguntas. Até que ponto a atitude do Eduardo Bolsonaro traz ganhos para a direita no Brasil? Ora, eu creio que o ganho é evidente, porque você tem a exposição do que está acontecendo no Brasil. Porque para um deputado, né, que já foi o mais votado da história, chegar ao ponto de dizer, olha, eu estou ficando nos Estados Unidos porque eu tenho medo de ter meu passaporte retido ou até mesmo ser preso pelo regime, é óbvio que isso chama a atenção do mundo, né? É óbvio que é uma evidência de que não há mais democracia no Brasil. Então, me parece que a decisão é correta, especialmente nesse processo de denúncia do que está acontecendo no país. E esse é o grande ganho, né? Só no dia que ele anunciou isso, teve mais de 180 matérias mundo afora, e qualquer pessoa em sua consciência vai pensar, peraí, esse deputado está deixando de votar para o Brasil porque o Brasil tá normal, ele está só fazendo firula, ou de fato há aí uma perseguição? Então, no mínimo, chama atenção, e qualquer pessoa em sã consciência que olha o que está acontecendo percebe que se trata de uma perseguição em massa, que se trata de um regime de exceção. Essas sanções contra Moraes vão ser suficientes para derrubá-lo? Olha, eu já expliquei algumas vezes de que qualquer pressão externa não é o suficiente para produzir o resultado de recuperação dos direitos fundamentais, né? De retomada aí de um cenário minimamente livre, democrático, com os direitos fundamentais respeitados. É preciso que haja um movimento interno para consolidar essa nova realidade, né? Então, não acredite em soluções mágicas, soluções rápidas vindo de fora, porque isso não vai acontecer. Isso pode ajudar muito, mas não é o suficiente. Acredita que o regime sentiu muito o exílio do Eduardo? Parece que não esperavam por essa. Sem dúvida sentiram, tanto é que você vê o exercício, né, dos militantes de redação, dos jornalistas, tentando de toda forma dizer que é fictício esse asilo, que não há motivos, que existe democracia no Brasil, o próprio presidente da Câmara fazendo isso. Por quê? Porque eles sabem que isso é uma mentira, né? E o fato do Bolsonaro ter feito isso deixa mais evidente para o resto do mundo o que está acontecendo no Brasil, que é tudo que eles não querem. Eles querem manter essa máscara de normalidade democrática que não existe. Então, a reação da militante de redação, a reação da esquerda, dos políticos, deixa claro que esse foi o melhor caminho. É comum na história a imprensa privada ser braço do regime e apoiar a censura e a perseguição? Eu não diria que é comum nas democracias a imprensa privada, né, ser um braço de censura. Isso acontece só nos casos em que os regimes autoritários se estabelecem. A imprensa sempre tem algum interesse. O que acontece numa democracia é que você tem uma diversidade de imprensa, em que você vai ter alguns órgãos alinhados ao regime,
ao governo do momento, e alguns que são mais opositores, alguns órgãos aliados mais à direita, outros à esquerda, e isso é normal, na verdade, isso é saudável. Qual é o grande problema que nós vimos nos últimos anos ou nas várias décadas? A emergência de uma hegemonia de esquerda na imprensa, o que acaba facilitando esse trabalho de criação até mesmo de um regime autoritário de esquerda, porque há um órgão de propaganda, que seria a imprensa tradicional, que vai trabalhar para justificar o regime, para defender o regime, inclusive defender a perseguição de não alinhados. Então, o que aconteceu ao longo de revoluções é que muitas vezes essa imprensa privada é absorvida e vira uma imprensa estatal, como aconteceu na União Soviética, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Coreia do Norte, como aconteceu em tantas outras ditaduras, né? Mesmo no regime nazista. Então, isso acaba acontecendo. Hoje, eles criam uma ilusão, uma máscara de independência, quando, na verdade, eles operam a favor desses regimes autoritários de esquerda. As pessoas têm um conceito errado de Estado mínimo. Como você define isso de forma mais clara? Bom, há várias maneiras de apresentar o Estado mínimo, ou entender o Estado mínimo. Hoje, o Estado mínimo seria um Estado mais eficiente, que é mais ou menos o que está sendo buscado pelo Trump aqui nos Estados Unidos, né? Você encerrar toda a ineficiência e todos os desvios de recursos, mas dentro de uma operação normal de Estado que envolve a existência de um estado de bem-estar social, ou seja, uma série de instituições como a Seguridade Social que vão garantir uma rede de proteção às pessoas, né? Através de todo tipo de bolsa, através de todo tipo de benefício que o Estado provê. Esse é um Estado social pragmático, digamos assim, dentro de um cenário de que a esquerda já dominou a discussão pública sobre qual seria o objetivo e qual seria a função do Estado. E eu concordo com você em relação a haver uma visão equivocada, porque, no princípio, na visão dos pais fundadores americanos, o Estado teria uma função muito limitada, que basicamente seria a garantia da lei, a garantia da ordem pública e a defesa externa. E nada além disso. Então, o que a gente vê já é uma discussão de Estado mínimo nas bases da esquerda. O verdadeiro Estado mínimo é um Estado que teria apenas essas duas funções, né? Mas, infelizmente, o mundo já ficou tão socialista que isso nem mais é avaliado como uma possibilidade. Você acredita que Eduardo Bolsonaro se tornará um líder mundial no combate às ditaduras de esquerda? Bom, não é uma questão de crença, né? Ele já é um líder mundial. Muito dessa interlocução que a direita brasileira tem com a direita americana e a direita europeia vem num trabalho de formiguinha feito, melhor colocando, pelo Eduardo e por várias outras pessoas, né? Mas o Eduardo tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. O ICE barrou um francês de entrar nos Estados Unidos por falar mal do Trump. O que você acha disso? Bom, a primeira coisa que eu acho é que é preciso olhar mais a fundo essa história. Nós sabemos que a imprensa mente de forma sistemática, a imprensa tem um viés de extrema esquerda, então é preciso avaliar se a história é bem essa, né? Se é simplesmente falar mal. Eu, particularmente, não acredito que isso tenha acontecido dessa forma. É preciso avaliar exatamente quais foram as mensagens, porque você não pode entrar num país representando algum tipo de ameaça ao presidente ou a qualquer autoridade, né? Então, vamos ver qual exatamente é essa história. Eu não acredito que o motivo seja só falar mal do Trump, porque muita gente fala mal do Trump e entra aqui todos os dias, né? Então, vamos dar uma pesquisada melhor sobre o que aconteceu. Como está a aprovação do Trump nos Estados Unidos? É difícil saber, né? Até porque todos os institutos de pesquisa, ou a maior parte desses institutos, são de esquerda, tanto é que produziram pesquisas que mostravam a vitória da Kamala Harris e aconteceu o contrário, né? Uma vitória acachapante do Trump. Então sempre é difícil de saber. Mas pegando aqueles institutos que acertaram mais, que não são tão alinhados à esquerda, o que a gente continua vendo é uma divisão do país entre direita e esquerda. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com todo esse processo massivo de propaganda negativa contra Trump e de medidas que, de certa forma, são impopulares, como corte de despesas do governo, né? Corte de funcionários públicos, a gente vê um nível de aprovação muito alto.
e é o maior nível em 20 anos de americanos acreditando que o país finalmente está no rumo certo. Então, há algumas medidas que são menos populares, como, por exemplo, a posição em relação a tarifas, né, que é uma coisa, de fato, bastante complexa, polêmica e divisível. Eu também tenho críticas em relação a esse ponto. Há uma divisão muito grande em relação à posição sobre a Ucrânia, mas, de uma maneira geral, a aprovação popular e o apoio da população é muito alto, né? Especialmente em relação, por exemplo, à imigração, que mesmo institutos de pesquisa mostram mais de 60% da população apoiando essas medidas de fechar as fronteiras, né? Então, no frigir dos ovos, fazendo esse ajuste pelo viés claro, o apoio ainda é muito alto. Após 26, quanto tempo você calcula que o Brasil levará para se recuperar da destruição causada na economia? Na verdade, o Brasil está numa situação de tentativa de recuperação desde o desastre dos governos Dilma, que na verdade já absorveram uma visão equivocada de Estado dos governos Lula, né? Lula não fez uma boa gestão econômica, ele apenas deu a sorte de estar no governo durante o crescimento chinês que produziu um fluxo de recursos muito grande para o Brasil. Só isso. Em relação a 26, você ainda está sendo otimista sobre Lula não estar mais à presidência, não for algum candidato de esquerda ou extrema esquerda que seja antimercado como é o atual presidente. Eu creio que o furo é muito embaixo, né? Não é só uma questão de uma gestão específica bem feita, né? O próprio Bolsonaro fez uma boa gestão da economia, mas foi pego pela pandemia. É preciso mudar a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura até mesmo moral da sociedade brasileira. E isso não se faz da noite para o dia, né? Então, é muito difícil traçar aí um caminho de desenvolvimento, de saída dessa situação, sem que a gente veja o objetivo de mudar na estrutura da sociedade. Como resistir no Brasil? Estamos passivos assistindo o país ir para o fundo do poço. Realmente, né, é algo muito triste que está acontecendo. A gente está vendo não só a questão política, a perda dos nossos direitos fundamentais, a perda da liberdade de expressão, mas o problema imediato é a criminalidade que só aumenta, né? Então é preciso ter resiliência, é preciso se aproximar de pessoas que pensem como você. Eu não sei se não vale a pena pensar para quem está num grande centro se mudar para o interior, para uma região que seja um pouco mais segura, que tenha um pouco mais, né, de valores. A questão econômica é muito importante. É preciso, a gente já está falando nisso aqui há muito tempo, né, você diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos para ter uma espécie de seguro se as coisas piorarem no Brasil. Então tem uma série de medidas, mas é preciso resiliência, é preciso estudo, é preciso união de pessoas que pensem da mesma forma e é preciso agir de maneira estratégica, de maneira planejada. Acho que esse é o caminho. Quais seriam boas estratégias para tirar os mais pobres do Brasil do assistencialismo e auxílios? É muito simples. Você tem que diminuir o tamanho do Estado, porque o que é o Estado no Brasil, boa parte do mundo, né? Mas o que é o Estado no Brasil? O Estado no Brasil nada mais é do que uma casta social que explora o resto da sociedade. O Estado nada mais é do que um grupo de pessoas que vampiriza o resto da sociedade. E o objetivo de políticas anti-mercado é justamente deixar essas pessoas dependentes do Estado, né? Então, se você quer tirar as pessoas da pobreza, é muito rápido, é muito simples, é uma decisão política. Você corta o tamanho do Estado, né? Você diminui a classe política, você diminui a classe de burocratas, você diminui os gastos do governo, diminui impostos, diminui regulação, que automaticamente as pessoas ficarão mais ricas. Está acontecendo na Argentina isso. Claro que é muito difícil, porque essa casta trabalha contra esse processo, ninguém quer perder as suas regalias, os seus benefícios, mas simplificando é isso, né? Você diminui o tamanho do Estado, diminui os impostos, diminui a regulação, todo brasileiro ficará automaticamente mais rico e nós entramos num processo de criação de riqueza. É por isso que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? Na média, especialmente pelo tamanho do país, nada apareceu na história, porque a lógica da Constituição americana e do projeto americano é a limitação do Estado e o Estado que tem que responder ao povo através de uma série de medidas, como descentralização do poder, né? Como economia de mercado, de livre mercado, como Estado de Direito,
como limitação desse Estado. Basicamente é isso. Resumidamente, qual é o impacto de Paulo Freire nas nossas escolas? O impacto é profundo, é difícil de medir, é basicamente um dos motivos pelos quais o Brasil é um país pobre. Porque qual era a postura do Paulo Freire? Eu acho correta, né, a posição assim dele como patrono da educação brasileira, porque é justamente o que a educação brasileira significa, representa. Que é o seguinte: ao invés de ensinar as pessoas matemática, português, habilidades, para elas entenderem o mundo, para elas poderem operar, para elas adotarem, né, uma postura de cidadania, o que nós temos é a necessidade de criar militância de extrema esquerda. Então, Paulo Freire, como comunista, acreditava que o objetivo da educação seria criar a consciência de classe ou a consciência da opressão nos alunos, ou seja, transformar esses alunos em marxistas, em revolucionários, né? E uma forma até mesmo de fazer esse movimento é deixar as pessoas ignorantes e apenas focando na revolução, na ideia de destruir a sociedade vigente. O resultado disso é óbvio, né? A criação de gerações seguidas de analfabetos funcionais, de pessoas que não têm a capacidade de produzir riqueza. É por isso que é preciso 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. É por isso que os estudantes brasileiros estão nos últimos lugares nos testes internacionais. O objetivo era exatamente esse: criar uma geração ou várias gerações de idiotas úteis para a esquerda. E nesse sentido ele atingiu aí o sucesso absoluto. Você viver nos Estados Unidos és intocável para falar do governo que quiser? Observação: não sou petista. Claro, não tem problema, né? Se fosse petista também, pode perguntar, né? Não há qualquer obstáculo aqui para responder os petistas também. Sim, sendo cidadão americano, você tem o direito de questionar e falar o que quiser de autoridades. Faz um bom tempo, faz algumas décadas, que a Suprema Corte praticamente deixou impossível para um político processar uma pessoa, um cidadão comum e mesmo um opositor pelas suas opiniões negativas. Então, você não gosta do Trump, você pode falar o que você quiser contra o Trump. O que você não pode fazer, e aí é o limite da liberdade de expressão, né, que a esquerda tanto fala, é promover ameaças diretas ou incitar algo que gere uma violência, né, um risco real e imediato de violência. Então, se eu disser o seguinte: olha, nós temos que ir lá aqui em Mar-a-Lago, né, na mansão do Trump e tocar fogo na mansão. Obviamente que isso é ilegal, obviamente que isso é um crime. Mas se eu quiser falar qualquer coisa contra o Trump, quiser fazer galhofa, quiser ridicularizar, quiser xingá-lo, não há problema nenhum, a primeira emenda me protege. É muito diferente do Brasil. Na verdade, a Constituição brasileira, em tese, protege. O que nós estamos vendo nos últimos anos é justamente uma reinterpretação da garantia à liberdade da expressão que a Constituição brasileira também garante, né? Mas esse direito não está sendo respeitado. Poderia comentar o tal relatório que diz que a XP trabalha com esquema de pirâmide? Bom, o relatório é uma piada, né? Mas full disclosure, para quem não sabe, eu falo isso em todo vídeo, nós trabalhamos com a XP, a minha empresa de assessoria tem um negócio com a XP desde 2011, então, né, só para deixar claro aqui, qualquer tipo de conflito de interesse, mas eu tenho uma relação também com a minha consciência, e eu jamais trabalharia com uma empresa que eu acreditasse que pudesse estar fazendo tal coisa, né? Então, qual é a questão desse tipo de relatório? Existem empresas de consultoria aqui nos Estados Unidos que têm esse trabalho de cavocar eventuais problemas de empresas e fazer uma operação de short, ou seja, vender ações dessa empresa, e quando esse relatório sai, o preço da ação cai, e aí essas empresas lucram com isso, né? E parece exatamente o objetivo dessa empresa, que fez um relatório que não tem qualquer conexão com a realidade. A explicação para o fundo em questão, que foi apresentado pela empresa de research como um fundo de pirâmide ou coisa do gênero, é muito simples. Basicamente, para fins de vantagens fiscais, legais, muitas empresas utilizam esses fundos para direcionar receitas, fluxo de receitas da sua atividade usual. E é isso que está acontecendo aqui, né? Então não há nenhuma situação esdrúxula, é uma prática corrente no mercado, tanto é que o preço das ações da empresa já volta a subir, os bons não tiveram impacto nenhum, porque o mercado sabe que é balela, né? Mas obviamente que todo tipo de concorrente ou sujeito mal intencionado utiliza esse tipo de relatório falso para
lucrar em cima, né? Mas acho que nesse caso se deram mal. A queda foi limitada e o mercado já reconheceu que se trata de uma mentira. É uma ilusão acreditar que o PIB da China vai esperar dos Estados Unidos, conforme alguns afirmam? Não sei se é uma ilusão ou não, mas nós temos que lembrar que a China é grande muito pelo seu tamanho, né, em termos populacionais. A renda per capita na China é parecida com a renda per capita do México, que é um pouco maior que a renda per capita do Brasil. Os Estados Unidos ainda têm uma renda muito maior, uma economia muito mais pujante, muito mais independente. Mas é óbvio, né, que a China tem crescido muito, mas a China tem problemas seríssimos, tem problemas demográficos, tem problemas de alavancagem, a economia está em dificuldades no momento. Então, eu não sei se a China já não chegou no seu limite. É óbvio que vai continuar sendo uma potência, o tamanho exato da economia não importa tanto, mas o que nós temos que ver é a questão da evolução dos países a partir de agora. A grande vantagem chinesa é que existe um governo centralizado que pode adotar medidas até mesmo impopulares para seguir um objetivo, né? Existe um nível de coesão interna forçada, até por ser uma ditadura, maior do que os países ocidentais e, por outro lado, no Ocidente a gente tem não só o problema, né, da democracia, que acaba sendo também uma vantagem, porque você pode corrigir os rumos que estão errados eventualmente, mas sim a destruição dos valores fundadores do Ocidente, que está em franca ascensão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, né? Acho que esse é o grande problema, não é nem a ameaça externa da China ou da Rússia ou whatever. A grande ameaça para o Ocidente está na perda dos seus valores, na perda das suas bases.